E aí, pessoal, beleza? Na última videoaula, nós qualificamos alguns materiais já prontos da biblioteca de materiais que disponibilizamos para você no começo deste curso. E a videoaula de hoje a gente vai qualificar mais materiais, só que esses materiais eles são personalizados para a nossa cena. Só que o processo de personalizar um material para a cena, ele é um pouquinho complicado, porque a gente pode até ter uma noção muito profunda sobre o que é reflexo e brilho e textura, mas quando se trata de qualificar um material para aquela cena, é preciso levar em consideração iluminação, o reflexo dos outros materiais, o comportamento daquele material naquela cena específica. Então é preciso ter um pouquinho de paciência assim e fazer vários renders, testes, até você pegar as manhas do Kirk e poder colocar aí em prática rapidamente. Essa aula então é um pouquinho segmentada por isso, porque toda hora eu fico parando para fazer a renderização, mas assim vocês já se familiarizam com esse processo e, lógico, não se sentem inseguros quando estiverem trabalhando sozinhos. Caso ainda fique alguma insegurança, é só acessar este link da sua tela para tirar todas as suas dúvidas no grupo do Facebook. Então, bora para a próxima aula? E a nossa aula, ela começa exatamente da onde paramos na outra, não mexi em nada, o ângulo é exatamente o mesmo, os materiais prontos já estão aplicados, como global, vidros, metais. Agora eu quero dar maior atenção a esses objetos aqui que estão saltando a nossa cena, que no caso é essa pia, essa pedra e a madeirinha aqui embaixo e aqui também, inclusive esses potezinhos que são de plástico. Então, nesse momento aí eu vou começar com esta pia, que ela é um pouquinho complicada, porque a gente pode pensar assim, isso daí, essa peça aí, a gente pode só colocar reflection e vai estar tudo certo. Pelo ângulo dela, o fato dela ter esse ângulo assim para dentro, isso às vezes pode dar um pouquinho aí vai ficar artificial, vai dar uma distorcida no reflexo. Então a gente precisa trabalhar aí de uma maneira começando devagar, não adianta ir colocar aqui no reflexo no máximo aí, porque pode ser que não dê muito certo. Vocês vão observar, eu já vou lá dar logo um render de cara para a gente poder entender como é que essa peça aqui trabalha. Está finalizado, vamos ver aqui como é que ficou. Gostei sim do resultado. Vocês Eu tenho que ressaltar isso porque isso pode ser campeão de dúvidas. Quando eu clico no objeto, eu aperto M do teclado e aí configuro ele. Eu coloquei aqui por volta dos 39% de reflexo e nós conseguimos como resultado este material aqui. Confesso a vocês que gostei, eu acho que está interessante e pode ser que no computador de vocês, pelo fato da gente ter aplicado já essas informações de vidro, dos metais, e isso tem influenciado um pouco no tempo de renderização. Mas é essencial que a gente, quer dizer, que sejam aplicadas essas configurações antes da gente editar esses materiais isolados, porque a gente consegue criar uma referência dentro da cena. Porque naturalmente essa peça não pode refletir mais que o vidro. O reflexo dela não pode ser mais nítido que o reflexo do vidro. Então a gente cria esses campos de referência e aí consegue ser mais ah, coerente dentro da cena. Então, editado esse material, eu quero editar estas pecinhas aqui, esse porta-sabonete e tal, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que ele não fique parecido com a pia, e também para que ele não fique, reflita igual o vidro, porque o fato dele ter essa face aqui reta, ele pode refletir tanto quanto o vidro. Então aqui o reflection vai ter que ser um pouquinho mais baixo. Eu vou recomendar a gente brincar um pouco com esses plásticos aqui básicos. Eu vou aplicar este material aqui, deixa eu ver qual que a gente pode brincar aqui. Vou aplicar aqui um mais fosco, só que naturalmente
eu vou mudar a cor, né? Então, cliquei no objeto, M do teclado, a gente é livre aqui para mudar a cor dele. Vamos colocar um cinzazinho aqui bacaninha. Apply, sair, vir para cá, coloquei nele. A gente pode aqui, não, ficou muito cinza. Tá semelhante ele aqui. Apply. E vamos ver como ele se comporta, se corresponde às nossas expectativas aí da cena de reflexo. Já finalizado, eu falei reflexo, mas dar uma ideia de que a gente configurou o reflexo e na verdade, ó, reflexo não há nada. Mas eu gosto da ideia de só ter o specular. E é interessante chamar a atenção porque apesar de terem a mesma cor, o mesmo tamanho e vai pela proximidade aí física receber uma mesma incidência de luz, é preciso ter atenção para a forma desses dois objetos, que são distintos, né? Esse daqui é um cubo, esse daqui é um cilindro. Então, naturalmente, o comportamento de reflexo e brilho, eles serão diferentes entre eles. Mas eu gostei aqui do resultado, já pude ampliar aqui para dar uma olhadinha. E achei que tá bacana. Naturalmente tem aqui uns pontinhos, mas eu garanto que no motor 19 vai estar show de bola. Se você tiver inseguro, se você quiser dar uma olhadinha, rode no motor 19. Se não quiser rodar no motor 19 neste momento, vem na minha que é sucesso. Bora trabalhar esta peça aqui. Ela é cinza e ela é bem diferente, né? Ela não tem aquela característica de mármore ou de pedra que a gente vê por aí. Eu pensei nesse material que ele fosse um pouquinho mais contemporâneo. Hoje em dia a gente vê umas peças mais lisas e exatas, né? A gente vê ela bem espessa. No caso do Reflection, como é uma cor escura, tem que ser muito suave, ó. Vejam que ele já reflete bastante. Naturalmente essa peça vai ficar parecendo desses banheiros contemporâneos, que a pedra ela é bem lisa e de cor única. O reflection aqui a gente pode deixar aqui. Eu só vou diminuir ali esta bolinha para ela ficar menos definida, para dar uma aparência um pouquinho mais fosca. Vai parecer uma pedra resinada, vai ser bastante interessante. E vamos acompanhar o progresso da cena. Certamente demorou um pouquinho mais para vocês, porque o reflection e o brilho, ele acaba tomando, como é uma peça grande, né? Ela acaba tomando mais tempo de renderização. Eu surto por este efeito, mas sinto falta da texturização. Então eu vou aplicar um pouquinho daquela textura, um pouquinho mais leve, e vou dar aqui um truquezinho bem de leve, porque eu sinto falta. Apesar, fica esquisito, né, a gente pensar nessas pedras mais contemporâneas, lisas, porque quando a gente pensa em render, tô aqui no mapa procedural, quando a gente pensa aí no realismo, ah, a gente precisa de alguns efeitos artificiais para que a peça fique real, porque senão não tem jeito, assim. Eu tinha posto 60 daquela vez, ficar só 90 para a gente poder ter efeito. Então, em muitos casos, a gente já precisa colocar alguns macetes para a cena poder ficar mais real. Não tem jeito. E este é um destes momentos. Nós vamos aqui, então, visualizar o efeito que conquistamos. Não tem jeito. Para essa pedra lisa, apesar da escolha ter sido eu ainda não gostei. O que que eu recomendo para vocês? Que, como dito no começo dessa aula, já fica como exercício para vocês a mudança não só dessa pedra aqui, mas também do ladrilho aplicado aqui dentro do box. Recomendo que vocês mudem, façam algumas experimentações. Eu vou tirar essa textura até para ficar mais leve e não adianta, tem coisa que a gente vai descobrir fazendo. Então, eu vou trabalhar agora esse porcelana, a peça aqui do chão, o piso bonitinho.
Vou apertar, selecionei o chão, já coloquei M e nós vamos aqui adicionar o bitmap. É logo esse primeiro aqui de cara, dei OK. Apliquei a textura ali em cima, mas notem que há um comportamento bastante diferente do que a gente viu até hoje. Parece que o rejunte ele tá para cima, né? Mas a gente vai precisar fazer um truquezinho aqui, ó. Quando eu clico aqui em textura no Bumping Map, aparece esse sinal de mais e a imagem que eu criei, esta aqui. Então é só clicar nesse quadradinho e vai aparecer esse Bitmap Option, de opções do bitmap. O que eu vou fazer? Tá em suave, que naturalmente é para não ficar aqueles pixels bem marcados, eu só vou clicar em inverter. Naturalmente ele vai colocar a porção mais escura para trás e esta porção mais clara para frente, criando essa impressão de volume. Então, show de bola. Pode aumentar? Pode até dar uma aumentada aí. Colocar ele em 2, aplicar mudanças, Close Editions, e vamos dar aqui o nosso render para ver como é que ficou a cena. Notem que mesmo a gente aumentando a configuração aí da textura, o efeito de textura propriamente dito, ele vai ficar muito suave. Isso porque a luz que está batendo aqui artificial, ela está bastante direta. A gente vê aqui pelas sombras e tal. Ainda mais para frente, neste mesmo módulo, a gente vai poder trabalhar melhor a luz e daí a gente vai notar e observar melhor o volume, a textura e volume da peça aqui do chão. Então eu só vou pular aqui para Specular e o caso do brilho e reflexo, que é para a gente já poder ter uma característica mais realista aí do nosso produto. Estou clicando aqui. Acabei aplicando 25 de Reflection, 17 de Specular e vamos ver como o material se comporta aqui na cena. Apply e vamos ver aqui na renderização. E claro, não se sintam inseguros porque a gente está passando por este processo de qualificar o material, renderizar, qualificar o material, renderizar. Eu estou aqui reproduzindo o que você vai fazer aí na sua vida profissional. Porque por mais que haja experiência, quando a gente vai renderizar, a gente renderiza diferentes materiais de diferentes regiões. Esse curso aqui, ele está disponível não só para o Brasil inteiro, mas para outros países. Então imaginem que não existe só um tipo de piso, de porcelanato, de pia, de pedra. Então, assim, tudo isso tem que ser realista, mas coerente com o material da sua região. Então, vai ser necessário, sim, a gente experimentar brilho, reflection, até que haja aí uma correspondência com o material que a gente está reproduzindo. Apesar de não ter nenhuma ligação com a realidade, aliás, com nenhum material específico nessa nossa videoaula, a gente está buscando aí um realismo dentro da própria cena, que é como, por exemplo, essa peça aqui, que ela não tem nenhum, eu não defini nenhum nome, nenhum tipo de material, mas a gente buscou aí ela ser pelo menos distinto da pia e distinto do vidro. Aqui no piso não é diferente, então como está o brilho e o reflection muito diferente por causa da luz que está em grande incidência, eu vou até deixar nesta configuração básica que estamos trabalhando e vou retomar o assunto, essa configuração. Para a configuração do vidro, eu vejo que esta iluminação que nós estamos aqui na cena acabou influenciando demais. Então, na mesma aula que a gente qualificar as luzes, eu vou estar retomando esse piso aqui para a gente trabalhar ele melhorzinho. Mas olha que bacana, olha que diferencial aqui da nossa cena. Colocar aqui esse vidro, por mais que seja marca Dove e tal, como isso traz realidade para a cena, né? Traz uma referência aí do nosso mundo para lá. A madeira, por último, apesar dela estar aqui no cantinho e aqui também, eu acho que vale a pena a gente dar uma qualificada, dar uma texturizada nela. Vou até procurar aqui. Não é essa. Ver aqui bonitinho. Porque eu acho que vale a pena. Tá aqui.
Existem aí então duas possibilidades: você trabalhar com ela fosca, tal, com envernizada, ou trabalhar com ela mais rústica. Eu vou aqui sugerir ela bem rústica, até pela posição da luz eu acho que vai ficar mais interessante. Como tem muito material ali reflexivo, colocar algo assim mais espesso, mais roots assim, vai dar uma diferença bacana. Vou até colocar bem forte aqui. Tá, menos, né? Também não é assim que as coisas funcionam. Vou deixar no 10 mesmo e vou mostrar para vocês o efeito disso. E com a ajuda do meu vizinho aqui com a furadeira do lado, eu vou finalizar essa aula só mostrando aqui a madeira para vocês, o resultado dela. Eu acabei diminuindo para 5.00, porque senão vai ficar muito forte. Como a gente vai configurar ainda a luz, tenho certeza que isso tudo vai dar uma amenizada, né? Porque a textura no Kirk, ele acaba ficando mais acentuado quando ele pega a luz na diagonal e não ascendente como aqui no piso, né? Porque ele acaba dando uma matada. Então, na próxima aula a gente vai aprender sobre o tapete felpudo, que ele é uma técnica assim da mais absoluta importância. E depois da aula das luzes, no caso aqui do banheiro, e aí na mesma aula a gente já retoma essa finalização aqui destas peças, das texturas com a nova luz. Então, tem meu recadinho agora, hein? E deixe seu curtir aqui embaixo, siga a página da Roberta Vendramini para ficar por dentro de todas as novidades e compartilhe esta videoaula. Bora para a próxima aula?